muito feliz de vir aqui, né? Estava lamentando, né, conversando com os amigos, né, com a Patrícia, todo mundo, é que estando lá em Natal, por mais que eu estivesse num lugar super legal de fazer pesquisas do cérebro, cheio de pesquisadores super legais, a gente tem um problema lá de falta de interlocutores dentro de uma área tão específica. Por mais que tivessem pessoas fazendo lá neurobiologia, pessoal estudando neurônios in vitro, tinha várias coisas, pessoal fazendo PET clamp, super legal. Mas assim, eu estava com uma EG na mão, uma ideia que eu trago comigo por ser músico desde novo, né? E um pouco da biologia que eu tinha vivido até então, mas acabou que eu não tinha muito com quem conversar, né? Então o meu orientador, Cláudio Queiroz, né, que aceitou essa, como ele diz, né, essa roubada, né, que a gente entrou junto, assim, porque a gente ficou naquela, com quem a gente vai discutir, com quem a gente vai conversar, né? A gente costumava brincar, inclusive, que a gente era o terceiro, o segundo menor grupo de pesquisa do mundo, né? Que éramos só nós fazendo isso lá. E era muito difícil para a gente ter acesso a outras pessoas para estar conversando. E fico muito feliz de poder vir aqui, de falar com vocês, né? Como uma conversa mesmo, para a gente discutir algumas coisas, discutir alguns achados. Alguns não tão recentes e outros bem recentes, né? Sobre a gênese do ouvido absoluto, a neurobiologia do ouvido absoluto, a psicofísica do ouvido absoluto, muitas coisas que a gente fez lá. E a gente, algumas delas não conseguiu discutir com tantas pessoas. Tinha os membros da banca, né, que iam lá, né, e tudo mais, já no finalzinho da pesquisa, né, o que é um pouco ruim. Na qualificação foram pessoas lá, na defesa foram pessoas lá, mas ainda fica faltando, né, alguém para discutir, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho, gente, do ouvido absoluto, um pouquinho da gênese dele, das bases neurais do ouvido absoluto, e um pouco do quanto o ouvido absoluto pode ser um modelo muito legal para a gente estudar aprendizado de uma maneira geral. Hoje eu me dedico à educação, né, como professor de biologia de uma escola básica, uma escola estadual, né, que é esse CEP, professor Luizinha Guerra lá no Rio Grande do Norte, que é uma escola fantástica, que é um curso técnico de informática em tempo integral para alunos da rede pública. E lá a gente consegue, por exemplo, hoje ter uma base de pesquisa lá dentro, para estudar neurobiologia, para estudar algumas coisas que são bem simples por causa da falta de equipamento, mas que com um pouco de criatividade dá para fazer coisas bem interessantes. Aí eu vou falar um pouquinho também com vocês sobre isso. Então, para começar, né, eu não sei, vocês fiquem à vontade para interromper. Vocês são músicos ou são músicos? Curioso. Quantos aqui são curioso? Ótimo. É o principal. Mas se for músico e não for curioso, não adianta de nada, né? E o resto todo é da neuro? Quem é da neuro aqui? Da neuro, tá. Então eu vou ver se eu consigo abarcar todo mundo aqui. Então olha só, gente, é só vocês escutassem e vissem esse videozinho da mente com as costas. A música é o vento, é como as águas, é como as estrelas. Ó, isso aí, ó, escuta. Não, peraí, tá dizendo bem, ó. Tá ótimo. Eu acho que eu consigo. Passa aqui. Tá, peraí, deixa eu só mudar. Tá. Então, gente, esse vídeo do evento eu coloquei aí, não só porque eu gostar muito do evento, que eu acho que esse aqui é o que aponta, né? Mas para falar dos componentes básicos do som, da música, né? Existem 3 componentes básicos e 2 aqui são muito claros aqui no evento, né? O primeiro dele é a amplitude do som, né? Vocês podem ver aqui você tem a linha do tempo, né? E aqui você tem a amplitude, né? O volume do som. Então, o primeiro atributo básico da percepção musical é o volume, a intensidade, como você percebe o som. Ele está diretamente relacionado à amplitude da onda sonora. Então você pode perceber que nesses picos aqui, quando ele fala, você tem uma amplitude da onda sonora, e assim a gente tem essa percepção do volume do som. Tá? Isso é muito simples. A gente tem um sistema auditivo afinado com o ambiente que a gente vive, né? Desde muito tempo atrás, milhões de anos atrás, e a gente tem um sistema muito bem adaptado a perceber sons desde baixíssimas intensidades, como uma folha roçando no chão, até uma coisa muito forte, uma turbina de um avião, por exemplo. O segundo percepto básico, que é desse que a gente vai falar com maior tempo aqui, é a altura do som, né? Se é um som grave ou se é um som agudo, né? Uma escala que vai do grave ao agudo, mas as pessoas confundirem, né? Altura com volume, né? O som está alto, mas na verdade o som está forte, né? Então aqui é a altura que vai do som grave até o som agudo. Então aqui nesse gráfico, né? Tá o eixo do tempo que continua a mesma coisa, e aqui tem o eixo de frequências, né?
Vocês podem ver que quando ele está falando aqui, ó, venha, 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 você tem os picos, né, de prosódia. Então a altura é muito importante na comunicação, porque ela pode dizer a gente sobre o estado emocional do interlocutor, se aquela frase é uma pergunta, se aquela frase é uma exclamação, se você está apenas afirmando alguma coisa, ou até identificar o estado emocional da pessoa, né? Por exemplo, eu chego aqui quando eu começo uma palestra como essa, eu tendo a ficar um pouco nervoso e pela minha prosódia é possível perceber isso, né? Eu uso esse slide também para me acalmar. Então o desenho melódico, né, a gente usa no discurso falado, mas ele é a base do discurso musical. Se você for pensar na linguagem musical, né, a altura que permite a gente encadear uma melodia, altura após altura, para construir uma linha melódica. Ou então, se essa altura tiver várias alturas, vários sons de alturas diferentes ao mesmo tempo, você tem um acorde, né? Você tem uma textura de um acorde soando, né? Um dó maior, um menor e assim por diante, tá? Então, esses são os dois principais atributos, né? O terceiro atributo... Por favor, ali aquele azulzinho acima seriam os harmônicos? Harmônicos, perfeito. Eu vou falar bastante dos harmônicos mais na frente, né? Tem um slide para isso, mas de fato, né? Esses aqui são os harmônicos da voz do Hermeto, né? O pessoal da fonoaudiologia, inclusive, ou processamento de dados usa isso para identificar quem é que está falando, por exemplo, né? Então, reconhecimento por voz, né? O Google, entre outros aplicativos, né? Hoje tem empresas de telefonia que estão usando isso para identificar se é você que está falando, na base desse espectro harmônico que consegue identificar a fonte, que é o que eu vou falar aqui, que é a série harmônica, né? Então, que é o terceiro atributo básico, o terceiro percepto básico do som, que é o timbre, né? Você tem a capacidade de identificar a fonte daquele som. Então, se eu consigo identificar que no mesmo dó, né, um dó 3, né, foi tocado no fagote, aqui no caso é um sol, né? Um sol, ele foi tocado no fagote, foi tocado numa flauta, o que me permite identificar qual é a fonte desse instrumento, né? Quem é que está emitindo esse instrumento, é a série harmônica, é a relação entre esses diferentes picos. Perceba que esse aqui, né, o fagote, é um instrumento que tem uma sonoridade, um timbre, uma textura mais grave, né? Você perceba que, por mais que ele esteja tocando 98 Hz, os harmônicos aqui, o segundo, o quarto, o sexto e assim por diante, eles têm uma força, uma amplitude muito pequena. E isso dá essa sensação de mais grave do fagote quando a gente escuta a mesma altura de uma flauta, por exemplo. Ela engana, a gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece, tá? Então são esses três perceptos básicos do som, e o que a gente vai se ater mais é, de fato, a altura, certo? Então, como é que essa altura é identificada? Como é que a gente consegue, como é que o nosso sistema auditivo de mamífero consegue fazer com que a gente consiga identificar esses sons, discretizar um som grave de um agudo? Existem várias teorias para explicar como isso acontece. Existem as teorias que são as teorias de lugar, né, o place theory, né, que são as teorias de lugar, que trazem o seguinte: quem transduz o som, a onda mecânica do som para o impulso nervoso é lá na cópia, a membrana basilar que faz isso, e a membrana basilar tem uma tonotopia, né? Sons mais agudos e sons mais graves são decodificados em locais diferentes da membrana basilar. Então, o que acontece? De acordo com onde essa membrana basilar está vibrando mais, onde ela vibra mais aqui, você consegue identificar a altura desse som. Por quê? Porque essa tonotopia da membrana basilar, ela é mantida ao longo de todas as vias auditivas até o córtex. Então, essa mesma tonotopia, essa mesma enervação que existe aqui, que vai lá para o tronco encefálico, essa mesma tonotopia ela é mantida ao longo de todos os núcleos, núcleo coclear, complexo olfato superior, colículo inferior, tálamo até o córtex. Existem vários estudos em primatas, inclusive, que é possível reconhecer a tonotopia no córtex de primatas, por exemplo, tá? Seres humanos provavelmente é do mesmo jeito, tá? Então, o segundo conjunto de teorias que tenta explicar como a altura é decodificada no sistema nervoso são as teorias espectrais, as teorias que estão relacionadas a como essas fibras disparam quando essa membrana vibra. Ou seja, quando a membrana vibra, ela vai ativar as células ciliares internas lá da cópia, quem tem os ciliozinhos, né? Conforme eles vão vibrando, vai disparando potenciais de ação. Esses potenciais de ação são disparados em fase
com o estímulo. Ou seja, se você tem uma oscilação a 60 Hz, ele vai ter um disparo de 60 Hz nesse nervo auditivo. Né? Então, isso se mantém durante muitas vias daquelas que eu mostrei, ela se mantém até quase no córtex, ainda é possível manter, como a gente vai ver por uma técnica eletroencefalográfica que permite a gente identificar isso. Gente, eu estou falando rápido, por favor, me interrompam, tá? Isso é uma conversa, tá? Era para ser, tem nada, tipo, tem uma conversa, tá? Então, essa tonotopia e essa sincronia de fase, né, essa maneira de disparo, ela é também mantida até núcleos do tálamo, pelo menos, tá? Agora, todas essas teorias, elas falham para explicar procedimentos experimentais de percepção de altura. Quando você vai ver, existem alguns estímulos elaborados em laboratório, e quando você tenta explicar o efeito, a percepção das pessoas de acordo com essas teorias, elas falham. E é muito curioso, por exemplo, fundamental ausente, como a gente vai ver, né? Por exemplo, naquela série harmônica, eu posso tirar essa fundamental aqui e a pessoa ainda escuta como se ela estivesse lá. Não precisa dessa informação, teoricamente, para poder perceber o som, né? Então, fundamental ausente, né? Missing fundamental. Acima de 1 kHz, essas teorias não conseguem explicar. Pitch shift, em que você pega essa série harmônica aqui e muda o local, a frequência delas aqui, tem que enganar no ouvido, não consegue explicar para essas teorias, elas sempre falham. E aí, dois caras que eu gosto muito, o Purvis, inclusive é do livro texto, lá de neurociência, né? O Purvis, eles propuseram uma teoria que a percepção, na verdade, da altura, ela está baseada com o nosso aprendizado ao longo da evolução da nossa espécie e ao desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, a gente aprende a identificar os sons por uma questão estatística com o ambiente. A gente identifica a altura do som aprendendo ao longo da nossa vida. O que é que ele mostrou? Ele levou para o laboratório as pessoas, colocou esses estímulos que são extremamente ambíguos e viu que as pessoas têm uma distribuição, nesse caso aqui a distribuição bimodal, de como elas identificam aquela altura. Então o que ele percebeu é que pessoas com histórias de vidas diferentes percebem alturas de maneira diferente. Isso está totalmente de acordo com as teorias da visão, por exemplo. Hoje, quem é da neurociência do campo visual, né, sabe, por exemplo, que índios que vivem no meio da mata a vida toda, a percepção deles dos verdes, né, a discriminação dos verdes na mata é muito superior da nossa que vive no ambiente urbano, por exemplo. Então tem a ver com o desenvolvimento da pessoa. Como a gente vai ver, isso aqui tem tudo a ver com vida absoluta lá na frente. Parece que eu estou dando um dedo, mas tem tudo a ver, tá? Então, essas são as teorias, né, da percepção da altura. E o ouvido absoluto nessa história? Né? O que é o ouvido absoluto? Né? Vocês vieram aqui provavelmente por causa do ouvido absoluto. Né? Então, como vocês já sabem, a maioria já viram lá no YouTube, o ouvido absoluto, né, é a habilidade de você identificar ou conseguir cantarolar ou conseguir executar um som com uma altura específica sem nenhuma referência externa. O grande ponto é sem nenhuma referência externa. Então, o programa de estudos, né, sobre o ouvido absoluto começou há muito tempo, até no século retrasado, né, em 1890, tem uns papers sobre o ouvido absoluto, muito legais de ler, uma escrita completamente diferente do que a gente está acostumado, super divertido de ler, e que já mostra o ouvido absoluto como uma coisa, uma habilidade rara na população, e mostram vários tipos de ouvido absoluto, que é mais legal. Baixem, é bem legal esse paper de 1937, ele discretiza vários tipos de ouvido absoluto, é bem interessante. E existe um programa de estudos que desde os anos 80 para cá ele cresceu vertiginosamente, tem muita gente estudando isso. Né? Mas por que estudar o ouvido absoluto? O grande lance estudar o ouvido absoluto é porque o ouvido absoluto é uma habilidade cognitivamente complexa e que é distribuída de maneira heterogênea na população. Então, se você for pegar a história da neurociência, muitas coisas que a gente sabe são de pacientes, né, que tiveram alguma mudança drástica, uma mudança aguda do sistema nervoso que permitiu a gente identificar algumas habilidades, algumas questões cognitivas. Então, o ouvido absoluto, assim como é o caso do HM, o Phineas Gage, os pacientes do Broca, esse cérebro não é dele, tá? Esse eu vou deixar claro, tá? Os pacientes dele,
abre uma janela para a gente estudar habilidades complexas. Não somente o ouvido absoluto em si, mas, por exemplo, as teorias de percepção de altura, como, por exemplo, o aprendizado de uma série de fatores, como a consciência fonológica, né? Pessoas que estão aprendendo a falar, pessoas que colocaram recentemente implantes cocleares, né? E estão aprendendo o mundo auditivo. Então, acaba sendo uma janela para a gente aprender uma série de coisas sobre a percepção, sobre a cognição humana, tá? Sem precisar ir a casos extremos como esses, tá? Então, o ouvido absoluto basicamente são dois blocos de habilidades. Eu gosto de chamar de blocos, não de habilidades em si, mas que eles são basicamente o seguinte: é você conseguir identificar uma altura, pitch memory, você identificar a altura. Esse paper aqui é super legal, do Levitan, que ele pegou estudantes universitários de psicologia, levou para um estúdio e falou: qual é a música que você mais gosta? Ah, eu gosto da música lá, sei lá, uma música qualquer. E o cara vai lá para o estúdio e agora você vai cantar essa música. E ele gravava o cara cantando essa música e ele comparava a distância da altura do tom da música que o cara cantava com o tom original daquela música. E o que ele viu é que a maioria das pessoas respondia bem próximo do tom original da música. Ou seja, pitch memory, a memorização, né, da informação da altura, é algo que é distribuído uniformemente na população. Ou seja, tem pessoas que são um pouco melhores, pessoas que são piores, mas de maneira geral todo mundo tem, com exceção das pessoas que têm amusia, né? Que são pessoas que não conseguem perceber a altura, então, né? Mas é uma parcela muito pequena da população. De maneira geral, as pessoas conseguem identificar a altura. Acho que quando vocês escutaram o Hermeto Pascoal falando, todo mundo percebeu que tinha um desenho melódico ali, tinha uma prosódia, né? Quando ele estava falando, né? E o segundo bloco de subhabilidades é você conseguir atrelar essa informação perceptual a um componente de memória, um componente de longo prazo. Se associar a pode ser o nome da nota, pode ser uma frequência, né, como no caso absurdo de pessoas que têm ouvido absoluto, engenheiros de áudio, que conseguem dizer a frequência da nota, em vez de dizer, por exemplo, se é um dó, se é um ré, eles conseguem dizer, isso é um 442. Né? Essa orquestra está afinada em 442, o cara consegue saber, porque ele está tão acostumado, né, com aquele ambiente de estudo em que as frequências são muito mais importantes para ele do que a escala melódica, né, e que ele aprende outros nomes para identificar de maneira absoluta aquele som, tá? Então, seriam praticamente dois componentes. Então, esse experimento do Zatorre aqui, do Bermudes Zatorre, é um experimento super legal. Eu replico ele, né, eu refiz essa mandala para replicar, e a pessoa, ela clica aqui no xizinho, ela escuta um som, e tem que responder clicando com o mouse na altura correspondente àquele som. Tá? Então isso aí seria você associar uma etiqueta qualquer, pode ser o nome de uma nota, pode ser uma frequência, o que quer que seja, pode ser o nome de um objeto ou qualquer outra coisa àquela altura. Né? Então é bem interessante. Então, o que se sabe sobre o ouvido surdo? Né? Os experimentos todo mundo quer falar de prevalência do ouvido absoluto. Parece uma coisa muito legal do ouvido absoluto, né? Eu acho que as pessoas que têm realmente acham que é super legal. Eu que não tenho acho também super legal. É super legal quem tem, mas não tem, infelizmente. E o que tem na população geral? Na população geral, os primeiros experimentos eles são muito difíceis de serem replicados, porque a maneira como eles foram feitos foi assim, pegava um bairro e saía perguntando: você tem ouvido absoluto? Isso é complicado de fazer. Mas, né, são os primeiros. Se você pegar qualquer artigo de ouvido absoluto, eu acho que ainda hoje vai trazer esses caras aqui, 1 a cada 10 mil, tem lá. Por que os caras estão citando isso, né? Tipo, a gente já sabe que não é bem assim. Tem um monte de coisa já feita de lá para cá, mas acho que o contexto histórico também é importante. Então, o que se tem hoje é que na população geral, realmente é bem raro, as pessoas principalmente que não têm contato com música, né? Mas por quê? É um viés parece teste psicológico às vezes, né? É o viés da investigação, né? O que eu estou medindo nos caras? Qual o nome dessa nota? Às vezes para o cara aquele som não é uma nota, é o som da cafeteira dele. Às vezes aquele som musical não é um Fá sustenido, é o meu elevador que faz esse som, né? Então o que ele está investigando? Está investigando se o cara sabe o nome da nota. Vai dar errado, claro que vai dar errado, né? Mas se você for em conservatório de música, aí sim, os caras, todo mundo sabe música ali, aí você encontra uma prevalência que pode ser maior, né? Geralmente 10, 15%, depende do experimento, né? Esses experimentos aqui
mais antigos, mas tem outros que já trazem, por exemplo, como esse da Deutsche, de 2016, que mostra que tem certas subpopulações na China em conservatórios de música que pode chegar a 65% em alguns casos. Então, é bem mais prevalente, está muito mais presente na população do que em outros lugares, né? Então, tem um experimento feito no Brasil também, né? Pelo grupo da Nayana, né? Nayana, da Patrícia, e que acha com autorrelato, né, que a pessoa tem habilidade, né, mostra uma prevalência aí próxima a 5%. Né? Trabalho legal, que é uma referência no Brasil e muito importante para a gente. Tá? Então, que é feito com autorrelato das pessoas e foi o que encontraram no Brasil. Então, é um programa de estudos do Miyazaki. Eu deveria ter colocado, o Miyazaki publicou recentemente um artigo muito legal, também com prevalência, um grupo bem grande. Tá? Eu não coloquei aí na apresentação, porque a figura já estava bastante tempo, tá? Aquelas coisas. Mas o Miyazaki tem feito isso, tem mostrado a comparação entre vários lugares do planeta. Né? Está replicando o experimento dele em vários lugares do planeta. Super legal. Bom, e como é que surge a vida absoluta? Né? Uma galera diz que é genético, e tem várias evidências disso. Realmente tem, por exemplo, gêmeos monozigóticos têm uma prevalência da vida absoluta maior do que gêmeos que são bifterinos. Né? Então, é uma evidência forte? Não. É uma evidência forte de que tem um conteúdo genético. Agora, é puramente genético? A gente já sabe, né? Terceiro milênio do século XXI, provavelmente não é puramente genético. Né? Tem vários outros experimentos, né? Tem vários aqui artigos que mostram, por exemplo, tentando ligar alguns genes à presença do ouvido absoluto. Esses artigos, gente, eu tenho como eu vou discutir mais na frente, eu tenho um certo receio com a maneira como se identifica essas pessoas com o ouvido absoluto. Né? A maneira como se identifica é uma coisa muito complexa de fazer e às vezes os limiares variam vertiginosamente. Tem gente que aceita pessoas que acertam até 85% do teste tem ouvido absoluto. Abaixo disso não tem. Tem gente que acertou acima da chance, que dá 8, alguma coisa por cento, tem ouvido absoluto. Então, é uma coisa muito complexa, né? De você misturar uma coisa com a outra. Enfim. Mas esse experimento consegue linkar um gene que está relacionado à plasticidade de algumas áreas do sistema nervoso, não vou lembrar agora, enfim. Esse paper é bem interessante. Na verdade, eu acho que é um paper mais bem feito sobre isso, apesar de ser um teste feito pela internet, tá? Que tem seus problemas, teste de vírus feito pela internet, né? Mas é um paper muito bem escritinho, muito legal, que é uma ótima referência para quem quiser, né, começar a discussão sobre o ouvido absoluto. Eu acho ele bem legal. Então, existe uma relação genética com o ouvido absoluto, certamente existe, mas ela não é total, porque vários casos da família que pessoas têm, que tem gente que não tem também. Né? Então, às vezes o cara é gêmeo monozigótico, não tem, outro não, que também acontece isso. Aprendido é super legal, totalmente aprendido. Então, se diz que o ouvido absoluto é totalmente aprendido. Tem esse paper aqui do Brad, de 1970, que é muito legal. Ele estudou ele mesmo. Ele começou na idade dele já, de pesquisador, ele falou, vou aprender esse negócio. Todo dia ele montou um programa de estudo super legal e que ele se media todo dia, né? E ele fez esse experimento. E de fato, ele desenvolveu alguma coisa. Desenvolveu. É um N de 1, tá, gente? Mas desenvolveu alguma coisa, tá? E, enfim, tem vários casos de pessoas que conseguem aprender o ouvido absoluto. Diga aí, fica à vontade. Esse aprendido, ele ainda está dentro do ouvido absoluto ou ele está dentro do ouvido relativo? Então, é uma boa pergunta. Ao ouvido absoluto também. É muito mais fácil você desenvolver o ouvido relativo, mas há pessoas que desenvolvem o ouvido absoluto, por mais que tenha diferenças com outros tipos de ouvido absoluto. Que eu vou falar mais na frente, já adiantando, dando spoiler aqui. É que o ouvido absoluto não é um ouvido absoluto. Tem vários tipos de ouvido absoluto. Mas ele não é relativo. Ele não é relativo. Ele é absoluto. Só que, obviamente, a performance dele, a taxa de acerto dele tem que ser menor. E a maneira como ele desenvolve, os caminhos pelos quais aquela pessoa chega àquela habilidade é diferente. Então, a habilidade se manifesta, ela chega ao mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas há casos, vários relatos de pessoas que aprendem o ouvido absoluto, tá? Assim, na literatura científica não são tantos, tá? Anedoticamente a gente vê em conservatórios de música, né? Eu estou sempre dentro do conservatório, tem várias pessoas que desenvolvem, mas geralmente tem uma história prévia, né? Que não é o ouvido absoluto em si, mas tem uma história prévia de aprendizado musical que é importante.
e que tem a ver com essa terceira hipótese, que é a hipótese do período sensível. Muito legal. Que é, se os dados confirmam, né? Eu vou mostrar um gráfico meu também que confirma isso, que pessoas que começam a estudar música mais cedo têm maior probabilidade de ter ouvido absoluto, né? Que na verdade vai estar de acordo com toda a cognição humana. Toda pessoa que consegue fazer alguma coisa mais cedo tende a atingir níveis de performance maior naquela coisa, né? Se começar a dirigir um carro mais cedo, provavelmente você vai ser o melhor motorista e assim por diante, né? Então, o período sensível de aprendizado, que o nosso cérebro é muito mais plástico e que a gente tem a capacidade de aprender, de mudar as nossas conexões, de a gente ter cordas sinápticas, favorece uma série de habilidades cognitivas e o ouvido absoluto é uma delas, certamente, tá? Existem vários experimentos feitos em várias partes do mundo que mostram isso. Esse aqui é da Deutsch, de 2006, que compara, por exemplo, uma população chinesa com a população dos Estados Unidos, por exemplo, né? E olha que curioso nesse paper. O que mais me chama a atenção desse paper é que ninguém aprendeu música na China depois dos 10 anos. Todo mundo aprendeu antes, né? Então, isso é muito interessante, né? Você vê, todo mundo aprende música quando é bem pequenininho de alguma maneira, né? Muito diferente dos Estados Unidos e da gente aqui no Brasil também, né? Então, essa é a terceira hipótese, né, de ter um período sensível que favoreça e que, obviamente, traz consigo as duas hipóteses anteriores, né? De ter a facilidade genética para aprender, ter uma predisposição genética e, obviamente, tem que ser exposto à música de alguma maneira, né? Para poder saber o nome das notas, né? Então, o que a gente vai ver é que existem vários fatores que podem influenciar o desenvolvimento dessa habilidade do ouvido absoluto. E que fatores são esses, né? Por exemplo, falar uma língua tonal, como por exemplo o mandarim, em que a palavra ma, falada de 4 entonações diferentes, pode significar mãe, cavalo, repreendeu maconha, dependendo da entonação, né? Deve ser muito curioso sua mãe repreendendo você por andar cavalo depois de maconha. Enfim. Então, lá o desenho melódico da sílaba, né, ou a altura da sílaba, ela muda decisivamente o significado da palavra. Então, essas pessoas estão no ambiente, aí vamos voltando ao Purvis, né, que tem do aprendizado ecológico da percepção de alturas. Essas pessoas, de alguma maneira, teriam um efeito de transferência entre identificar as palavras, né, com a música, por exemplo, com o ouvido absoluto. Então, essa é uma evidência bem forte. Existem vários experimentos que replicam isso, não só do grupo da Deutsch. Eu acho que a Diana Deutsch, né, ela talvez seja a maior pesquisadora do absoluto. Ela tem livro escrito, capítulo de livro, uma infinidade de papers. Acho que todo mundo que, né, estuda o absoluto é impossível não ler a Deutsch em algum momento da vida, né? Então ela traz esse experimento, ela replica, inclusive, muito legal um experimento que ela faz com estudantes nos Estados Unidos que falam mandarim. E ela percebe o mesmo efeito, né? Que é bem legal isso também. Nascido nos Estados Unidos, mas que fala mandarim. É bem legal. Então, tipo de método de instrução musical utilizado também, se bem que há algumas evidências que se contradizem, tá? E você ter, por exemplo, o aprendizado de solfejo com dó fixo ou com dó móvel, por exemplo. As pessoas que aprendem solfejo com dó fixo, por exemplo, teriam maior probabilidade de desenvolver o ouvido absoluto, enquanto as pessoas que aprendem com dó móvel, né, teriam uma probabilidade um pouco menor, né? E o tipo de instrumento musical. Algumas pessoas trazem essas evidências, parece influenciar, por mais que, dependendo do recorte da população, isso pode ser um pouco diferente. E alguns autores argumentam que isso seria porque o ensino de alguns instrumentos se dá de maneira diferente em regiões diferentes. O que vai aprender violino no Japão provavelmente tem uma metodologia de aprendizado diferente de quem vai aprender violino em outras partes do mundo. Isso pode influenciar, né, o desenvolvimento da habilidade. Mas se tem aqui, pianistas têm uma tendência muito forte, né, a ter o ouvido absoluto, né, por estar sempre com as teclas dispostas da mesma maneira, né? Você não tem uma afinação tão móvel quanto outros instrumentos, né? Alguém falou alguma coisa? No caso do violino, o instrumento de cordas friccionadas, você tem que estar sempre procurando, né? Isso. No piano já está pronto. Não seria o contrário? Não. Então, mas tem experimentos que mostram o contrário. Tem um experimento bem legal que até a Deutsch conta no capítulo do livro dela, aquele Psychology of Music, né?
e que ela mostra esse experimento, que ela fala, ó, a galera está mostrando que porque a pessoa está se procurando aqui, é mais fácil. Aí ela mostrou outro paper, não vou lembrar de quem é, que diz exatamente o contrário daquele paper. E eles argumentam nessa direção. Então, é uma coisa bem controversa. Aí, esses autores mais recentes, eles dizem que é por isso, porque a maneira como se estuda esses instrumentos pode ser diferente, tem a ver também com o método de instrução musical utilizado. Na verdade, a gente vai chegando à conclusão que são muitas variáveis. Então, se você não tiver um bom recorte, né, um bom critério de inclusão dos seus voluntários, você vai ter contradições. Né? E esse é o grande ponto do ouvido absoluto. E como a gente vai ver, a metodologia do ouvido absoluto, da pesquisa do ouvido absoluto, ela é muito diversa mesmo. Vou mostrar daqui a pouquinho isso aí. Bom, e aí eu me meti a fazer a pesquisa com o ouvido absoluto. Né? Então, eu vou fazer uma pesquisa lá na UFRN. Eu estava no laboratório de eletrofisiologia, mas eu falei, antes de levar a galera para o EEG e começar a registrar, eu tive que conhecer essa galera. Tive que fazer o experimento, identificar como é que são essas pessoas, se tem mesmo, será que tem ouvido absoluto aqui em Natal? Será que existem pessoas assim? Fui para uma universidade para mim. Então, como é que a gente fez isso? A gente foi para a escola de música lá da UFRN, uma escola fantástica que tem lá, super legal, com muitos cursos bacanas, uma escola que exporta músicos hoje para o mundo, né, principalmente de música de concerto. Né, a gente tem cellistas que estão na Alemanha, pessoas que estão se desenvolvendo lá e indo para lugares do mundo. A gente tem uma orquestra sinfônica fantástica na escola de música, que agora virou uma filarmônica da escola de música. E a gente foi para dentro da escola. A gente tem a sorte que o meu orientador, Paulo Queiroz, tinha uma disciplina de neurobiologia da música, lá na escola de música, e eu fiz o contato com o pessoal e a gente fez um tipo de experimento que é o seguinte: a gente foi para a sala de aula, ninguém se prontificou a ser voluntário, a gente ia para a sala de aula, gente, vocês estão aqui, falou, gente, eu tenho uma pesquisa sobre o ouvido absoluto, gostaria de fazer com vocês, li o termo de consentimento, vocês topam fazer? Todo mundo super curioso com o ouvido absoluto. Depois eu prometi uma palestrinha sobre o ouvido absoluto. E aí todo mundo gostava do negócio que eu faço. Tá, se não fizer, não assista palestra, né? Eu encargo com eles lá. Aí, sendo a gente que estava aqui, eu dava os questionários para as pessoas, as folhas de resposta, e tocava no som da sala de aula. Super legal, pegava 36, 40 voluntários por vez, né? Você perde muita coisa, você perde tempo de reação, perde medidas importantes da psicofísica, mas para um screening, assim, primeiro, é super legal de fazer. Então, a gente fez isso, a gente fez com 200 voluntários, e esse aí é o primeiro gráfico de resultado dos 200 voluntários, e aqui a gente tem os voluntários, aqui embaixo, certo? E aqui o percentual de respostas corretas, certo? Em branco está referente aos acertos das notas brancas do piano, né? As notas sem acidentes, as notas naturais, e em preto as notas pretas do piano, né? As notas com sustenidos ou bemol, tá? E o que a gente viu é que, onde é que começa o ouvido absoluto? Quem é que tem ouvido absoluto, quem não tem? Esse cara que tem ouvido absoluto, 10 para ele, claro, ele tem, inegável. Mas esse cara que tem ouvido absoluto, o cara que acertou 30%, 40%, 50% de teste, o cara que acertou 70% tem ouvido absoluto. A pessoa, pô, como é que a literatura bota um limiar de 85% em alguns casos, 8% em outros, 85 para 8, gente, é uma diferença muito grande. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aqui, ó, isso aqui que está aqui dentro, é super legal, é o histograma das respostas dele, a distância da nota correta, né? O cara que acertou tudo, ele sempre tem aqui, né, a probabilidade aqui de sempre receber a nota correta. Você vê que esses aqui respondem as notas, mas sempre perto da nota correta, tá vendo aqui, ó? Ele é errado com meio tom, meio tom, né? A distância da nota correta. Tá? Esse aqui é o cara que responde na chance, que é uma distribuição uniforme, tá, das respostas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente leu alguns artigos interessantes de estatística e a gente falou, ó, vamos fazer uma distribuição binomial teórica de como se daria uma pessoa respondendo ao acaso nesse teste que tem 72 estímulos, 12 opções de resposta. Vamos fazer essa distribuição binomial teórica, que é essa aqui, e vamos fazer um teste estatístico para saber quem acerta acima do limiar com a chance de 0,001 de estar sendo um falso positivo. E a gente fez esse teste estatístico e a gente chegou a um limiar aqui de 20% das respostas. Estatisticamente, as pessoas que acertam acima de 20%, elas têm algum grau
de ouvido absoluto. Eles conseguem identificar além do acaso, né? Vamos jogar na Mega Sena, tá? Além do acaso. E o que a gente viu é que esse grupo, a gente dividiu então os voluntários em 3 grupos e a gente manteve, vamos manter aqui esses caras, voltando aqui, vamos manter aqui esses caras que acertam acima de 85% igual a boa parte da literatura. Vamos chamar de ouvido absoluto conservador, o nosso limiar conservador. E esses caras aqui, a gente vai chamar de ouvido absoluto inclusivo. Vou fazer um critério inclusivo aqui de ouvido absoluto, vamos ver o que esses caras têm para dizer para a gente. Será que eles têm alguma habilidade mesmo? Vamos testar isso aí. E o que a gente fez foi medir. A gente viu, obviamente, isso aqui, o desvio absoluto, né, o mean absolute deviation, né, que é nada mais do que uma média, né, da distância da nota que ele respondeu com a nota correta. Quem respondeu sempre a nota correta? Como esse cara aqui, o MED dele, o mean absolute deviation, vai ser 0, né, e esse cara aqui vai ter um mean absolute deviation próximo de 3, né, porque ele chega até 6 para um lado, 6 para o outro. Faltam 10 minutos? Tá de brincadeira, então vou correr. Vou passar a tarde toda. Então, esses caras aqui, a gente tentou identificar se eles tinham realmente alguma habilidade de ouvido absoluto. E quando a gente testou estatisticamente, a gente viu que, de fato, as pessoas que respondem nesse grupo aqui, os erros que elas cometem são mais próximos da nota correta. Então, eles tendem a responder perto da nota correta. Tá? E aí a gente replicou a diferença entre notas brancas e notas pretas, não tem novidade nenhuma aí, era tudo que tinha na literatura. As pessoas tendem a acertar mais as notas brancas que as notas pretas, tem uma relação ecológica também, vocês muito mais. Seu aprendizado musical, geralmente o solfejo é só com a série, né, com as notas naturais. A gente replicou aquele resultado, né, que as pessoas que começam a estudar música mais cedo têm maior probabilidade de ter ouvido absoluto. Quando você tem um M200 fica bem legal de ver isso. E a gente testou o instrumento musical e não conseguiu encontrar diferença por causa da grande diversidade de instrumentos que tem lá. E por fim a gente comparou, que é um resultado legal, a gente comparou a população geral da escola de música com o pessoal da filarmônica, da orquestra da escola de música, que são as pessoas com maior proficiência no instrumento dentro da escola. E o que a gente viu é que realmente há uma maior prevalência aqui do ouvido absoluto, certo? No pessoal da orquestra. Você vê aqui que tanto o inclusivo quanto o ouvido absoluto conservador tem maior prevalência dentro da orquestra, que liga a proficiência musical ao desenvolvimento, a gênese do ouvido absoluto, certo? Então a conclusão é essa, né? Não é um contínuo, a gente achou essa prevalência de 4% conservador e 18% liberal, acertaram mais nota branca, os começaram o treinamento mais cedo, tinham maior prevalência, e o pessoal que tem alta performance tem maior prevalência também. Tá. E quem é absoluto? Esse é o grande lance. Quem é absoluto? É o ouvido absoluto? Ou é o córtex absoluto? Ou é o tronco encefálico absoluto? Ou é todo mundo absoluto? Né? Então, esse programa de estudo começou mais ou menos em 95, 96, né? Esse primeiro artigo que mostra, né, do Schnaub, que mostra uma relação do plano temporal, né, uma assimetria do plano temporal esquerdo e direito com o desenvolvimento do ouvido absoluto. Então, quando esse artigo for publicado, o pessoal, então quer dizer que quem tem ouvido absoluto tem um plano temporal esquerdo maior do que o pessoal que não tem, né? Aí eu não, na verdade é o seguinte, na verdade quem tem ouvido absoluto tem um plano temporal direito menor. Na verdade é o contrário, né? Então o plano temporal é uma área do córtex auditivo relacionado à linguagem, né? Então é super estudado pelo pessoal da fonoaudiologia também, tá? E o que se achou foi, na verdade, que existe uma relação que as pessoas com ouvido absoluto têm um plano temporal direito menor do que o pessoal que não tem ouvido absoluto, né? Sugerindo que existe alguma eficiência, uma rede neural mais eficiente para poder identificar essas notas, ou que ela não precisa computar tanto a altura do lado direito, e as áreas da linguagem estão relacionadas, né, ao atributo, né, da etiqueta, ao som, assumiriam esse papel aqui do lado esquerdo, fazendo com que o lado direito fosse menos necessário, talvez. Existem várias hipóteses para esse achado, tá? E outra área muito estudada, e que agora parece que caiu por terra, que é muito legal, é o córtex frontal dorsolateral, que é uma área super legal, que está relacionada ao aprendizado associativo e que é uma hipótese fantástica para quem vai estudar, o ouvido absoluto. Eu falo super legal porque é uma área que, como você vai falar em associação de sons, né, com etiqueta,
todo mundo corre para as áreas associativas do córtex pré-frontal, né? E o que acharam foram várias evidências de fato, né? Tanto de ressonância magnética funcional, como com MEG também, e mostraram uma ativação, né? O sinal Gold maior nessas áreas relacionadas a aprendizado associativo, né? Então, inclusive que quanto maior o sinal de ativação, quanto maior o sinal Gold, né? Quanto maior essa ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, maior seria a performance do indivíduo. Mas eu repito, esse é mais um experimento em que o limiar de inclusão é super aberto. Quem respondeu acima da chance, tá? Super inclusivo. E aí eu falo que é por terra, porque esse paper que eu li vindo para cá, na verdade, foi aceito em 3 de abril agora, né? Um paper super legal do Yankee, que ele mostra, na verdade, que existe sim uma ativação do plano temporal. Esse aqui é legal, apesar de ter um critério inclusivo, é feito com 100 voluntários, um experimento de ressonância magnética funcional com 100 voluntários. Quem faz sabe que é trabalho para anos de pesquisa, né? Muito tempo fazendo, e que ele aponta também o plano temporal, com todos os riscos achados até agora, mas, curiosamente, ele não acha o córtex frontal dorsolateral, ele não consegue replicar. Ele coloca bem claro na conclusão dele: a gente não suporta, nossos resultados não suportam essa ideia do córtex frontal dorsolateral. Por outro lado, áreas relacionadas à memória operacional, como o córtex frontal inferior e algumas áreas pré-motoras, estão relacionadas com as pessoas que têm ouvido absoluto, têm uma ativação menor dessas áreas em relação a quem não tem habilidade. Sugerindo que quem tem habilidade usaria menos a memória operacional para processar essa identificação de alturas. Curiosamente, ele usa o mesmo protocolo que o Zatorre usou aqui, acho que em 98, né, 97, 98, que ele usa o mesmo protocolo e ele tem um resultado diferente porque ele tem um N muito maior, ele tem uma técnica mais afinada de estatística para poder analisar o sinal da ressonância magnética funcional. Não vale a pena a leitura, eu confesso que não estou muito procurando dele no avião para cá, mas é um paper que vale a pena ser discutido. Quem entende de ressonância magnética funcional, debruçar sobre ele para entender mais sobre o protocolo que ele utilizou, né? Então, gente, essa daqui, só para mostrar para vocês bem rápido, vou passar bem rapidinho, que foi o experimento que eu fiz com potenciais evocados de tronco encefálico em pessoas com ouvido absoluto, né? Muito se fala sobre córtex, se fala sobre plano temporal, córtex pré-frontal dorsolateral, áreas relacionadas à memória operacional, né, como o pré-frontal inferior, mas e o tronco encefálico? Será que aquelas vias todas que eu mostrei ali, as vias auditivas, será que elas estão relacionadas também com o ouvido absoluto? Será que não há um potencial, alguma coisa diferente nas pessoas com ouvido absoluto? E a gente usa esse protocolo, que na verdade é um protocolo de eletroencefalografia super longo de fazer. Eu acho que o Pablo chegou a ser voluntário uma vez? Não. Passava por lá para falar. Muitas pessoas evitavam. Eu escrevendo do Rafael, vou não, cara, é chato pra caramba. O cara ficava 2 horas sentado, escutando numa G e assistindo a um filme mudo. Era super chato, né? Criei vários inimigos nesse experimento. E basicamente são 3 bioestimulações que são promediadas, e como você está pegando o tronco encefálico lá no meio da cabeça, você tem que tirar todo o ruído cortical, tudo que está ali, que não tem a ver com o que você quer estudar para poder identificar. E é uma coisa bem replicada na literatura desde 1970, super utilizado pelo pessoal da audiologia. E o que a gente vê que esse potencial evocado de tronco encefálico, essa figura aqui é da Joffre, de 2016, mostra que tem participação desse potencial evocado de tronco encefálico de várias estruturas de tronco encefálico, como o núcleo coclear, o folículo inferior e o núcleo geniculado medial do tálamo, assim como o córtex também, áreas corticais que podem influenciar por vias córtico-fugais, né? Vias descendentes do córtex para o tronco encefálico. E a gente fez um experimento muito parecido com o do Zatorre, em que a pessoa clicava na cruz e respondia lá. E a gente fez com poucos voluntários, mas a gente usou o nosso limiar estatístico. A gente não usou acima da chance 8%, né? A gente usou o limiar estatístico para discretizar os voluntários. E como você vê, eu botei a linha aqui, mas e esse cara aqui? Né? Esse cara aqui é um carro para qualquer pesquisador, né? Será que esse cara tem habilidade? Não tem? Eu disse que tinha, tá? E aí a gente fez comparou esses grupos, né? Eles faziam esse teste com tempo de reação, um teste mais elaborado no laboratório,
E a gente colocou para eles não só sons complexos, mas sons com fundamental ausente e números também, para ver se a gente sabia fazer protocolo, identificar os números na tela do computador. E a gente vê que eles conseguem identificar sons com fundamental ausente e sons complexos com a mesma eficiência. Não faz diferença para eles, né? Estatisticamente, nosso N é pequeno, talvez tivesse um N maior, tivesse diferença na literatura, algumas coisas que mostram que o timbre influencia, na verdade, bastante coisa que influencia no desenvolvimento da habilidade, na execução da habilidade, mas curioso que também não dá diferença com os números para quem tem habilidade. Eles respondem e acertam tanto quanto os números, né? Não tem diferença estatística. Mas tem diferença no tempo de reação, né? Eles respondem os números, obviamente, muito mais rápido do que os sons complexos ou fundamentais. E a gente fez o PEAT, né? Esse protocolo, né? Dos potenciais de tronco encefálico com a sílaba DA, que é extremamente replicado na literatura, o som complexo feito potencial evocado de tronco encefálico, a gente vê que não tem diferença nenhuma de latência. Eles respondem da mesma forma que os grupos, quando a gente compara os picos, né, desses caras aqui nesse potencial evocado, a latência não tem diferença entre eles. Contudo, quando a gente vai olhar as respostas sustentadas de tronco encefálico, as frequências que estão lá, e curiosamente é tão no início do processamento auditivo que se você pegar o som do EEG, pegar o sinal do EEG e tocar como som, você consegue identificar a nota que está sendo tocada no cérebro da pessoa, né? E o que a gente vê é que as pessoas que têm ouvido absoluto, eles têm um potencial sustentado, o potencial da frequência, né? A gente estimulou eles com um som de 98 Hz, que eu mostrei lá no início. E aqui a gente vê a frequência, né, fundamental, aqui ela é representada, e é uma diferença. A representação tem uma potência muito maior de quem tem ouvido absoluto em relação a quem não tem. Foi significativo esse resultado, tá? A gente teve um N pequeno, bem verdade, mas foi significativo. Mas a gente, curiosamente, não encontra esse resultado quando a gente testa funções fundamentais. Não há diferença entre os grupos de potencial evocado em tronco encefálico, as pessoas que têm ouvido absoluto e aquelas que não têm, quando escutam sons com fundamental ausente, certo? Isso também fez outras análises estatísticas, como fez Locke-Inverno, enfim, é só uma metodologia mais complexa, mas que o resultado ele se replica e é a mesma coisa. Outra maneira de analisar esses potenciais evocados de tronco encefálico, certo? E a gente tenta ver diferenças, né, com medidas repetidas, a diferença é a mesma, né? É a mesma diferença aqui, não vendo com a fundamental ausente, e uma correlação, é uma relação fraca, estatisticamente significativa, mas é uma correlação que eu não gosto, tá, gente? Sou bem honesto com vocês. É uma correlação que ela é significativa, mas ela é uma correlação que quando eu vejo isso num artigo, eu critico. Então, eu já mostro meu dado criticando, né? Que é uma correlação que mostra que o tempo de reação das pessoas que tem o absoluto está correlacionado com a amplitude da potencial evocada de tronco encefálico. Esse não absoluto é de algum trio musical? Todos eram músicos. Todo mundo são Todos aqueles eram... mesmos dados que você mostrou basicamente da escola. Todos tinham a mesma, e eles eram balanceados por tempo de estudo musical, qual instrumento tocava. A gente balanceou todas as variáveis que a gente podia balancear para que não houvesse diferença num grupo que não fosse simplesmente ter ouvido absoluto, que é uma coisa muito difícil de fazer. Por isso estão poucos voluntários. Você pega um N de 200 e quando você começa a balancear esses caras, é muito difícil você achar o cara que tem ouvido absoluto, ele tem 20 anos de prática musical. Aí quantas pessoas com 20 anos de prática musical que tocam piano, que aprenderam com um dó fixo e que não tem ouvido absoluto? Então é super difícil a gente conseguir 12 voluntários só, né? 13 voluntários no caso, né? E não tem controle, assim, de que nunca teve treino musical. Não, os nossos grupos de controle são as pessoas que têm treino musical e não são ouvido absoluto. Porque na literatura, com o potencial evocado em tronco encefálico, existe uma vasta literatura mostrando a diferença entre músicos com não músicos. Isso aí é super aceito. Tem a Nina Kraus, que é uma pesquisadora que trabalha com isso, e ela tem um trabalho extenso, desde sons do ambiente mesmo da gente, um choro de bebê, frases, sons musicais. Existe uma diferença entre músicos e não músicos, inclusive com trabalhos longitudinais muito legais, feitos com essa prática. Né? E quanto à idade? Você tem músicos com 80 anos? Que não tenho com 80 anos aí. Então, que ainda tem essa percepção?
ouvido absoluto? A idade Porque a gente sabe que perde os agudos com a idade. Isso, né? não só perde os Mas agudos, fundamental- como existe um pitch shift, existe a membrana basilar que eu mostrei no início, ela vai enrijecendo com o tempo. E como ela vai enrijecendo, ela vai ficando com... Ali onde eu mostrei, aqui era o som 440 Hz, fazia vibrar mais essa parte da membrana. Agora vibra essa daqui. Então tem gente que tem ouvido absoluto e quando envelhece, larga a música. Eu conheci uma pianista, faleceu recentemente, mãe de um colega meu, e que ela tinha ouvido absoluto e ela largou a música porque o piano era desafinado. Ela tocava o piano estava desafinado, porque na verdade quem desafinou foi a membrana basilar, né? Que desafinou com o tempo, claro, né? O processo de envelhecimento traz isso. Então as pessoas com o tempo tendem a largar, geralmente por isso. Tem muita gente que discute sobre isso mesmo, mas é a membrana basilar que muda. Mas aqui eu não tenho, tá? Aqui esses voluntários são todos estudantes da universidade, né? Tem entre 18 e 25 anos, são adultos jovens. Tá? Enfim, então a gente vê que eles têm a mesma performance, identificar o pessoal com sons complexos e fundamental ausente. Não tem diferença entre as respostas transitórias, né? Transientes, como o DA, por exemplo. Os indivíduos com ouvido têm o FFR mais robusto, né? Evocado por tons complexos, mas não por tons fundamental ausentes. E tem uma correlação negativa, né, entre o PLV da frequência fundamental e o tempo de reação. O que sugeriria esse resultado, eu acho muito legal, tenho muita vontade de replicar, sugeriria que as pessoas com ouvido absoluto teriam uma resposta mais automatizada, uma resposta mais rápida, como se essas vias do tronco cefálico facilitassem de alguma maneira a informação do estímulo até o córtex e isso automatizasse a resposta delas. Tá? Enfim, então a gente traz essa novidade, né? Começa a colocar em foco também o tronco cefálico, talvez também haja outras áreas envolvidas, né? Também aqui áreas da memória operacional, que é esse paper aí da semana retrasada, tá? Então, gente, desculpa ter falado rápido, mas tinha muita coisa que eu queria dizer, muita coisa mesmo, poderia ficar falando aqui durante muito tempo, né? Vocês podem ver, além do entusiasmo que eu tenho com essa linha de pesquisa, a dificuldade de ter com quem conversar sobre ela mesmo, né? Então isso é bem importante para mim, assim, poder falar um pouco, né? Agradeço demais essa galera que participou comigo lá no Instituto, né? Principalmente a galera que me ensinou a programar, a automatizar, tudo lá com eles, né? E que o Cláudio, que foi meu orientador de doutorado, que teve toda a paciência, né? De enveredar por uma área completamente diferente das linhas de pesquisa que ele tinha lá. Né? E mais uma vez agradecer o convite, né, de estar aqui, ter vindo tão longe para falar com vocês e estou disponível aí se vocês quiserem conversar sobre coisas do tipo, estou à disposição.